E ó, esse produto que eu acabei de anunciar aí para vocês é realmente maravilhoso, eu assino embaixo, tá? Agora vamos para um assunto, gente, importante ser tratado, porém complicado. Herança. A gente sabe que isso sempre dá briga, né? Causa discórdia entre a família, irmãos, seus filhos. Agora, como é que você pode se precaver nessa situação? Hoje a gente recebe o advogado Dr. Nilson Moraes Júnior. Ele vai nos ensinar a lidar com essa questão, que eu disse ainda há pouco. Eu ainda penso que você precisa pensar direitinho se você não merece ter muito mais qualidade de vida hoje, enquanto você está viva e vivo, meu amigo, ao invés de ficar guardando herança para os filhos que têm condições e muitos anos de vida pela frente para correr atrás do deles. Doutor, chega aqui. Olha, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Eu realmente penso assim, sabe? Eu tenho visto que a gente vai viver muitos anos, né? E às vezes a gente vem com um conceito antigo de que não, vamos deixar para os filhos. Só que hoje a medicina, ela evoluiu tanto, a gente tem tantas coisas interessantes para ganhar mais qualidade de vida, não é? É verdade. Sei, mas... Na medida que o tempo passa, a expectativa de vida só aumenta e o patrimônio normalmente aumenta junto quando a pessoa tem uma programação. Alguns casos só vai consumindo na velhice, mas muitas vezes vai aumentando, né? E fica maior patrimônio de herança para os herdeiros. Agora, vamos lá. Eu sou mãe, avó, tudo que eu não quero na minha vida é que meus filhos briguem, porque isso machuca a gente. Então, o que um senhor, uma senhora, uma mãe, um pai devem fazer para evitar isso num momento tão delicado como a perda, né? E, infelizmente, ainda causando discórdia. Dinheiro é uma coisa boa, herança normalmente é para ser uma coisa positiva, meio a uma tristeza de perder alguém que você ama e uma forma de perpetuar, às vezes, um patrimônio, alguma coisa que foi adquirida com tanto esforço durante tantos e tantos anos. Acontece e que existem interesses normalmente diferentes entre um irmão, outro irmão, somente às vezes é um neto, um tio, porque as famílias têm várias configurações. Então é sempre muito complicado a gente tratar desse assunto como uma fórmula mágica. Existem alguns instrumentos, como planejamentos patrimoniais, instituições de empresa, e aí aquele patrimônio começa a ser gerido como uma empresa, testamentos. Existem alguns instrumentos que podem ajudar, mas sempre é muito difícil a gente dar como uma solução para evitar a briga, porque no final das contas depende muito dos interesses e aquilo que as pessoas realmente querem. Ok, mas se, por exemplo, pai e mãe já deixam tudo organizado, eu acho que a tranquilidade na despedida é maior. Exato. Como é que pode organizar? O que seria o testamento? Eu ia dizer isso. Temos hoje basicamente dois instrumentos muito comuns que são utilizados. Testamento, que é o mais simples e fácil de ser utilizado, barato inclusive. Existe, por exemplo, constituições de empresas em que você coloca todo o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica e aí você organiza com uma forma meio de empresa a distribuição daquele patrimônio. O testamento, ele é muito bom porque imaginemos que uma mãe tem 2 filhos e ela tem 2 casas. Se ela não deixar o testamento, as 2 casas pertencem aos 2 filhos. Então, o filho 1, ele é dono de metade da casa e o filho 2 é dono da metade da outra casa. Se ela fizer um testamento, ela pode direcionar quem vai ficar com qual casa. Então, esse filho vai ficar com essa casa e esse filho vai ficar com essa casa. Isso evita o problema de que, como os 2 são donos das 2, ou um vai querer cobrar o aluguel do outro, ou vai vender, ou o que vai acontecer depois do falecimento. Então, um testamento, numa situação como essa, facilita porque cada um vai ficar com o seu e acaba evitando esse problema aí do que vai fazer com os imóveis depois do falecimento. Quem pode fazer um testamento? Eu digo, a partir de que valor a gente pode fazer um testamento? A partir de qualquer valor. O testamento, ele, na verdade, ele serve para dispor, por isso que eu falei que é um instrumento barato, porque não existe um valor mínimo para que faça sentido. Nesse exemplo que eu acabei de dar, fica muito claro. Mesmo que for um patrimônio pequeno, às vezes esse exemplo que eu dei pode ser de dinheiro. O testamento serve também para contemplar pessoas que eventualmente não seriam seus herdeiros. Então você disse que é mãe, avó, mas vamos supor que tem um sobrinho que você gostaria de deixar, alguém que cuidou de você, algum amigo. O testamento ele serve também
mesmo para dinheiros ou quantias pequenas, além de você poder dividir como você achar melhor, dentro de algumas regras, também contemplar quem eventualmente não seria beneficiário da sua herança. Eu posso deixar dinheiro no testamento, um dinheiro que está no banco? Sim, a herança ela é composta pelo patrimônio da pessoa. Então pode ser carro, imóveis, títulos de clube, por exemplo, e investimentos, dinheiro, tudo isso faz parte do patrimônio da pessoa que ela deixa como herança. As pessoas ficam muito preocupadas, os que têm herança para receber. Tem muita gente que já está com pai e mãe muito idosinho, né? Alguns já acamados. E aí pensando assim, de que forma eles podem facilitar os trâmites para depois não ter muita dor de cabeça. Existe algo que o herdeiro deveria fazer numa situação dessas? Olha, sempre existem vários mecanismos. O testamento foi um que a gente deu, mas ele não vai antecipar nada. Ele simplesmente, quando acontecerá o falecimento, ele vai servir para direcionar o que vai para cada um. Mas existem, por exemplo, doação com reserva de usufruto. Os pais já fazem a doação para os filhos, para os herdeiros e ficam ainda com benefício daquele imóvel, por exemplo. Então, se alugado, ele consegue continuar recebendo aluguel, mas já está em nome do filho. É uma forma de já se antecipar a um processo de inventário. Mas os custos são relativamente semelhantes, porque da mesma forma que o imposto, por causa da transmissão, quando há um falecimento, também é cobrado em caso de doação. Então, pode ser uma estratégia, na verdade, de dissipar esses custos, diminuir esses custos durante o tempo, porque quando a gente faz tudo de uma vez, fica muito caro. Então, se tem um patrimônio grande, às vezes é legal você fazer uma parte, uma doação, por exemplo, e depois faz outra. Os custos de um inventário? Depende do estado. O imposto que vai para a herança e para a doação, ele é estadual. Então, existem vários estados e cada estado tem uma alíquota. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%, um dos mais baratos, aliás, é o mais barato do Brasil. Mas a grande maioria dos estados hoje já está numa alíquota de 8%, que é o dobro. Então, é significativo, porque você imagina que um patrimônio, uma casa, duas casas que juntas valem 1 milhão. 40 mil aqui em São Paulo já vai para 80 mil na maioria dos estados. Além disso, tem custos de processo, custos de contratação de advogado, custos para registrar tudo isso em cartório, porque normalmente tem imóveis envolvidos. Então, todos esses custos variam de estado para estado, mas a gente calcula em média de 15% a 20% do patrimônio com todos os custos envolvidos. Então, se a pessoa tem uma casa no valor de 1 milhão, tem que imaginar que por volta de 200 mil é só gasto. Até 200 mil é investimento para conseguir transmitir isso para os herdeiros. E nós estamos correndo um risco de um aumento de imposto. Hoje está sendo bastante tratado essa questão, porque é um imposto relativamente fácil de ser cobrado. Não impacta sempre no dia a dia, mas quando acontece, a pessoa não tem como fugir, porque se não fizer, não passa para o nome. Perfeito. Em que casos, quem tem, por exemplo, dinheiro, patrimônio, fica para o governo, a pessoa perde? Quando ela não tem absolutamente ninguém. Se ela não tem nenhum parente, se ela não deixou um testamento para uma outra pessoa, não tem absolutamente ninguém, uma linha sucessória gigante, que nós temos de parentes colaterais, descendentes, aí sim pode ficar para o Estado. Mas na nossa prática isso acaba sendo acontece muito pouco, né? Uhum. O dinheiro que está no banco, se os filhos não têm acesso, isso não está no testamento, como é que funciona? Normalmente, quando há desconfiança em que existe um processo, porque o processo de inventário ele pode ser judicial ou extrajudicial. Quando todo mundo conhece patrimônio, são todos maiores, capazes, a gente pode fazer extrajudicial no cartório, que costuma ser bem mais rápido. Acontece, quando a gente não tem consciência desse patrimônio ou não tá tudo bem certinho, nós levamos para o judiciário e o juiz ele tem o poder de fazer essas pesquisas. Então, ele faz pesquisa junto ao Banco Central, ele faz pesquisa nos cartórios. Então, se a gente não tem conhecimento total desse patrimônio, o judiciário é o melhor caminho, porque isso facilita a nossa pesquisa e o conhecimento de todo o patrimônio. E dinheiro também, nessa doação, nessa transferência por herança, também tem esse mesmo imposto? Sim, sim. E não é incomum que às vezes as partes até peçam para o juiz autorizar que saque esse dinheiro para pagar, porque normalmente são valores expressivos no final das contas. Então, às vezes, a gente até vende um bem durante o inventário ou utiliza do dinheiro da própria herança para poder pagar os custos dela. E não tem jeito de sair disso? Existem estratégias que vão ter outros custos e que a gente consegue se antecipar, como eu te disse.
Essa estratégia, por exemplo, que hoje a gente muito ouve falar das holdings, você criar uma empresa, para quem tem, às vezes, imóveis de aluguel. Não é querendo trapacear, mas querendo facilitar. Não, é que assim, a gente tem várias regras, a gente pode usá-las ao nosso favor. Sim. Nada impede uma pessoa que tem um patrimônio colocar esse patrimônio imobiliário, por exemplo, dentro de uma empresa e se beneficiar das vantagens fiscais que isso tem. Então, eu vou pagar menos imposto de renda no recebimento dos aluguéis, eu posso, aos poucos, ao longo dos anos, distribuindo um pouco dessas cotas, ou os herdeiros irem comprando as cotas dessa empresa, de forma que o patrimônio que vai ser depois levado a inventário vai ser menor, porque aos poucos, ou eu doei, ou essa pessoa comprou parte dessa empresa ao longo dos anos, às vezes com os próprios resultados da empresa, e aí, na hora que vai fazer o inventário, esse custo vai cair drasticamente. Mas aí a gente entra no planejamento patrimonial. Precisa ter um advogado, né? Não tem jeito de a gente fazer isso sem conhecimento. Bom, doutor Nilson Moraes Júnior está aqui conversando com a gente sobre herança. Eu quero que você pergunte, fica muito à vontade para mandar a sua pergunta no Vida Melhor Oficial, que eu volto já para a gente entender mais sobre essa questão. Herança. De volta, agora, doutor. Temos as perguntas aqui dos nossos telespectadores, já vou pedir para colocar no video wall. Eu fico doida vendo as perguntas de vocês, porque nos ajuda tanto. Eu confesso que eu fico curiosa para saber qual é a questão. O Léo Ferreira diz assim, posso deixar dívidas de herança? Oh, adorei essa pergunta, porque hoje em dia está difícil ter uma herança, né? Mas a gente tem dívidas. Excelente pergunta, essa pergunta é muito boa. Sim, existe o que a gente chama de herança negativa ou patrimônio negativo. Eu não quero não, hein? Pai, nem mãe, não. Mas tem um lado bom e um lado ruim. Então vamos supor que a pessoa ela tem um imóvel, mas ela também deixou uma dívida. Os herdeiros eles vão ser responsáveis na força do valor daquele imóvel. Então eles não vão responder com o patrimônio pessoal. Então meu pai deixou uma dívida e uma casa. O valor dessa casa pode ser direcionado para o pagamento dessa dívida, mas o meu patrimônio pessoal não vai precisar pagar essa dívida. Então, se, por exemplo, seu pai só deixou a dívida e você não tem dinheiro para pagar essa dívida... Eu não vou pagar essa dívida. A dívida morreu. Morreu junto com ele. Tá. Ficou claro? Mas é que o mais comum é que deixe algum patrimônio positivo e um negativo. E aí tem que tomar esse cuidado. E deixa um apartamento, por exemplo, que ainda tem um financiamento. Exatamente. Ou realmente dívidas, uma dívida no banco e um outro patrimônio, um carro, um imóvel, alguma coisa. E assim, esse patrimônio vai ter que servir para pagar aqui. Não vai poder ficar para você e você dispensar a dívida. Tá, já é. Próxima pergunta. Obrigada, Léo, pela sua participação. Tiago Lonardi, posso de alguma forma deixar minha herança para os meus pets? Sou pai de pet e eles merecem tudo. Essa questão é complicada. Tecnicamente, não. Para o nosso direito, animais não são sujeitos de direito nesse aspecto para ter patrimônio, por exemplo. Então, para os pets, não. Agora, se a sua preocupação é os pets, uma estratégia muito boa é você usar o testamento, por exemplo, para uma pessoa que se ficará responsável por cuidar dos pets. Um tutor para os pets, né? Exato. Aí é como se fosse uma doação com encargo, por exemplo. Você faz a doação para a pessoa, deixa para a pessoa a herança, desde que, como um encargo, ela terá que cuidar da melhor forma possível. Mas para os pets, não. Agora, os pets, eles vivem muito menos do que o ser humano, né? Então, só se você falecesse jovem ainda. Mas é que às vezes também é um bichinho... É porque assim... Mas é difícil, né? Porque, por exemplo, um cachorrinho, ele vai viver 15 a 20 anos. Sim, mas a pessoa pode, a qualquer dia a dia, eu falo, né? Porque a gente tem essa impressão, você trouxe no início, às vezes está velhinho, já acontece alguma... Mas não, a gente está sujeito todos os dias. E o bom planejamento patrimonial é o que leva em conta que eu, mesmo tendo só 30 anos, eu posso amanhã não estar mais aqui e tenho que saber. Eu tenho que me preparar. Então, nesse caso, se tem um pet, é bom ter um tutor. Ter uma pessoa de confiança para você deixar esse patrimônio. Próxima pergunta. Obrigada, Thiago. Luiz Guilherme da Silva, quando eu morrer, eu posso doar meus bens para a igreja ou para a caridade, caso não ache que meus filhos mereçam? Essa pergunta é muito boa e muito comum. Na verdade, a gente não pode simplesmente tirar todo o patrimônio dos filhos. A gente tem uma coisa chamada 50% disponível. Metade do patrimônio necessariamente vai para os herdeiros necessários e a outra metade eu faço o que eu quiser. Então, o testamento eu posso colocar que 50% vai para uma igreja, para uma obra de caridade, já os outros 50% necessariamente vão para os herdeiros, vão para os filhos no caso. Então, metade sim, metade não. E Luiz, tenta reatar com seus filhos. Eles são herança de Deus, é tão bom a gente ter uma relação saudável com eles, né? É muito triste
o que eu tô lendo, meus filhos não mereçam. Tentar entender o que aconteceu aí nessa relação familiar. O bom é que vocês estejam unidos, tá? Próxima pergunta, Rui Reis. Doutor, como funciona o chamado direito de usufruto? Usufruto é uma forma da gente utilizar o bem, usar e fruir, por isso chama usufruto. Eu uso e posso fruir desse bem, mas ele não é mais meu. Então é muito comum, como planejamento, às vezes as pessoas fazem a doação para os filhos, mas reserva para elas o direito de usar e fruir. Então eu posso continuar morando, por exemplo, no imóvel, sem que essa pessoa que é o dono na matrícula do imóvel possa me tirar de lá. E eu posso fruir, podendo alugar, inclusive, recebendo os aluguéis, os frutos desse imóvel, mas na matrícula eu já não posso mais vender porque eu não sou mais o dono. Mas o dono também não pode tirar de mim o direito, por exemplo, de usar ou de alugar esse imóvel e receber os rendimentos. Então é um instrumento bem utilizado também para antecipar a herança e diminuir ou diluir, pelo menos, esses custos. Queria que você reforçasse o que você falou e se eu entendi direito. Porque eu já vi muitos casos, tristes até, de filhos que querem tirar, por exemplo, a mãe de um imóvel, de usufruto dela, porque eles querem herança antes da hora. Então não pode. Ele pode até vender o imóvel, mas as pessoas têm que respeitar o usufruto. O usufruto é aquela propriedade que você entrega para a pessoa, mas que ela não pode fazer nada com aquilo. A pessoa tem a propriedade, tem o domínio, está lá na matrícula bonitinha, só que quando ele quiser alugar, ele não pode, porque o aluguel teria que ir para a pessoa que tem o usufruto, e a pessoa pode usar como ela quiser. Então, mesmo que ele vendesse, a pessoa que comprasse tinha que respeitar o usufruto. Por isso que é importante estar registrado na matrícula que a doação foi feita com usufruto e que o usufruto existe. E quando a pessoa morrer, aí extingue o usufruto e assim a pessoa pode ter a plena propriedade. E aí, falando de filhos, né? Lembrei agora da pergunta do Luiz Guilherme, que às vezes não são exatamente o que a gente gostaria. Se por um acaso minha amiga, meu amigo, seu filho estiver te ameaçando, que eu quero, que a casa é minha, porque já está no meu nome, porque eu vou vender e você vai sair... Lembra do que o doutor falou. É direito seu, usufruto seu, você não saia do imóvel. Você tem esse direito. Exatamente. Né? Temos hoje várias maneiras de fazer valer esse direito. Desde o âmbito criminal, mesmo de uma ameaça, até a parte civil, que ninguém pode mexer com você. Perfeito. A Selma diz assim, em questão do filho menor menor de idade, se a mãe vem a falecer, o salário da mãe fica para esse filho e o pai fica responsável pela criança e gasta da forma que achar melhor. Ou essa pessoa pode deixar em testamento o que acha melhor fazer com o salário em prol da criança? Eu imagino que ela esteja falando de um benefício previdenciário, não um salário propriamente dito. Se a criança ficar tendo esse benefício, é lógico que o pai deve reverter os benefícios dos filhos. Se o Ministério Público desconfiar, porque a questão é quem que vai monitorar isso, mas se o Ministério Público desconfiar que a criança está sendo mal cuidada, que não está sendo revertido nada para ela, pode ser pedido uma ação de prestação de contas, onde o pai vai ter que demonstrar que esse valor, que é de uma pensão para o filho, está sendo usado em prol do filho. Mas tem que ter algum elemento que gere essa desconfiança. Perfeito. Obrigada, Selma, pela sua participação. Próxima pergunta, Rodrigo Rangel. O pai, ao invés de fazer o testamento, pode vender tudo em vida e não deixar nada para ninguém? Essa pergunta também é muito boa e comum. Não existe herança de pessoa viva. Então, os filhos não têm como se defender do pai querer vender tudo, por exemplo, porque eles não têm direito de nada. Só existe direito depois do falecimento do pai, se tiver alguma coisa, senão não tem nada. Então, o pai pode fazer o que ele quiser com o patrimônio dele em vida, inclusive vender tudo. Inclusive gastar tudo. Inclusive gastar tudo. Fazer uma viagem de volta ao mundo. É isso aí. Muito bem. Muito bom a gente trazer esse assunto, né? A gente precisa desse conhecimento, dessas informações. A gente agir da forma correta, ter coerência e ter paz também, tá? Verdade. Dr. Nilson Moraes Júnior, ele tá no @nilson.moraesjr ou Moraes Leal Advogados. E o contato para você marcar uma consulta é o 11 32 14 28 55. Certo, doutor? Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Prazer. Igualmente, vamos te receber. Agora vamos